O amanhecer mais gostoso do seu rádio. Alvorada Sertaneja. Entrevista. Muito bem, vamos lá então, 6h32. O nosso companheiro já está chegando por aqui, o Zé Roberto Júnior. Um bom dia, Zé. Prazer recebê-lo aqui, meu camarada. Um abraço. Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo aí. Para mim é um prazer estar aqui agora de manhã conversando com vocês, bater um bate-papo aqui falando de política de forma leve, que eu acho que é muito importante essa oportunidade que a rádio e você está dando aqui no programa, para os vereadores poderem vir aqui, poder falar um pouquinho, para as pessoas poderem nos conhecer, né? E é muito importante o pessoal estar acompanhando política. Eu falo que política não é só de 4 anos, a política é todos os dias. Então, é importante essa participação e acompanhamento da população. Exatamente. A gente fala de que política, que eu não gosto de política, que eu não sei nada, não gosto de política, não sei, mas ninguém vive sem política. Na verdade, não tem condições, né, Zé? Exatamente. De alguma maneira você tem que estar engajado, mas porque você não pode até me abandonar, né? Só porque eu não gosto, eu vou largar, correr solto, né? Não é por aí que, né? Na verdade, tudo que a gente faz é política. Tudo. Independente do que está sendo feito, tudo é uma forma de política, né? Você é do partido Rede, né? Por que o Rede, Zé? Você acha que é esse que comunga melhor com as suas ideias, com aquilo que você tem em mente como política? A Rede é um partido que me acolheu quando me propus a vir candidato, e ela tem dentro do seu pensamento, do seu ideológico, a estrutura de ser um partido liberal social. O que é isso, assim? Ele prega a liberdade das pessoas de poderem agir da forma que elas quiserem, mas dentro de certos princípios éticos e valores, e ela também trabalha a parte da parte social da questão. Então ela entende que o Brasil ele precisa muito ainda do apego social, que por mais que a gente preze liberdade, que cada um possa fazer o que quer, a gente precisa que o Estado ainda veja com olhos e consiga ajudar as pessoas na parte mais vulnerável da população poder sair dessa situação. Então, por esses ideais, eu compartilho muito dos ideais e estou dentro do partido até hoje. E você, como a sua entrada na política, você é um jovem, né? Muita gente fala que o jovem não quer muito saber, que não preocupa, mas você é uma pessoa jovem, né? Um empresário de sucesso, mas que preocupa com a política. A sua visão da nossa política em Ponte Nova, Zé? Na verdade, o motivo que me levou foi exatamente o fato de não encontrar no que a gente tinha ali de pessoas nos representando como uma pessoa que eu achava que precisava de representar, que é uma pessoa que estuda política. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estudar. E antes de vir candidato, eu comecei a estudar política. Eu sou formado em administração pelo UFV, isso aí já vai aí 13 anos de formado, mais a experiência que a gente tem ali na loja. Mas quando a gente parte para a administração pública, ela é um pouco diferente da administração padrão, na administração que a gente tem privada. E quando a gente parte para estudar, a gente entende de fato quais são o papel do vereador, principalmente no campo de legislação e fiscalização. A gente percebe que muitas vezes a gente tem pessoas que chegam lá e votam apenas por fato de ser base de oposição. E aí eu fui perceber isso e falei assim, cara, desse jeito a gente não vai conseguir mudar essa cidade de Ponte Nova, a gente vai precisar de um pouco mais para isso, precisamos de empenhar, dedicar. E aí estudei, hoje faço parte de uma escola de política que chama Renova BR. Na época que eu participei, foi a primeira turma e nós tivemos lá mais de 30 mil pessoas no Brasil inteiro concorrendo a essas vagas, passei ali entre os 1.100. Então, assim, e aí a gente entra com uma visão diferente. Então, a minha visão hoje dentro da parte da Câmara Municipal é uma visão técnica, voltada para gestão, planejamento, principalmente planejamento. Falo planejamento, acho que todos os dias e todas as falas que eu tenho. Todas as falas que a gente ouve de você, participação e tudo mais, tá ali planejamento. E eu acho que é fundamental, né, Zé? Para qualquer coisa. Você tem que ter planejamento, até dentro da sua casa você tem que ter, ué. Exatamente. Né? E aí o que o país reclama é a falta de planejamento, que é pior ainda. Então, assim, a gente tem que ter planejamento, a prefeitura ela tem que trabalhar para isso e a gente vai cobrando e vai tentando mostrar os caminhos. A gente ajuda muito na questão da estruturar as formas de fazer, principalmente os projetos de lei que chegam na Câmara, né? Exatamente. Você falou de questões técnicas, né? De se preocupar na formação, de se inteirar, né? O que é realmente o prazer, né? O dever, né? Do legislador, né? Exatamente. Ó, pra você ver, não vou citar nomes, mas já ouvi de vereadores já que falam assim que nunca pegaram um projeto de lei para ler. Então, assim, para mim é um absurdo. Como é que você vai ler um negócio que você não sabe, entendeu? Exatamente. Então,
E acontece, infelizmente. Então, o pessoal tem que entender o papel de fato do vereador, né? Que não é essa questão só de ficar pedindo, pede um contêiner de lixo aqui para minha rua, tá precisando calçar lá na rua. Isso aí é uma parte, né? Mas uma parte que vai atender melhor, eu acho, é a parte da legislação em si, que é a construção da lei, a discussão da lei, aprimoramento da lei, e para isso a gente precisa de estudar, a gente precisa de pelo menos ter conhecimento do que está ali se propondo para a gente poder questionar e aceitar. A política é muito mais profunda, né? Porque a coisa superficialmente é muito fácil naquilo que todo mundo faz, né? E essa parte fazer diferente. E depois a gente fica assim, Ponte Nova não cresce de jeito nenhum, tem 40 anos da mesma coisa, aí você vai ver muitas vezes é por conta disso. Por conta disso, né? Com relação à transparência, a visão sua e da Câmara com relação à transparência, né? Que é muito discutido também, né? Diversas vezes, né? No caso seu já criticou e considera a falta de transparência também de prefeitura, do nosso executivo, com relação à divulgação de informações, né? Inclusive para a Câmara Municipal, né? Com respostas e requerimentos e indicações. Isso aí eu pego, por exemplo. Hoje a gente tem trabalhado na hora de construir um requerimento, o pessoal entender o que é um requerimento, é um pedido de informação que a gente faz de forma oficial, por escrito, que a prefeitura nos requerimentos tem a obrigação de nos responder. Ali, diferente da indicação, ela é obrigada a responder dentro de um prazo de 15 dias, caso precise de mais prazo para resposta, pode estender até 30. E o que a gente tem, o trabalho que tem que fazer hoje? Hoje a gente faz um requerimento, mesma coisa se estivesse perguntando para uma criança. O que eu quero dizer com isso? Porque o último requerimento que a gente fez, por exemplo, com relação à obra da Luiz Martins Soares, por exemplo, que é a obra ali do cemitério da cidade, da rua do cemitério da cidade, que se as pessoas passarem ali vai perceber que a rua afundou. Eu fiz uma pergunta e um pedido de informação para saber se aquela obra ainda estava em garantia, porque a gente sabe que foi uma empresa terceirizada que passou ali. A resposta que me deram foi simplesmente sim, só. Você imagina, olha, eu perguntei se a obra estava em garantia pelo fato, se estiver, por que não foi acionada essa garantia até hoje? Ou se foi acionada, qual o pé que isso está? Porque o que a gente percebe é que a obra está lá, está com defeito que precisa ser corrigida. Aí a resposta que me veio foi sim, a obra está em garantia. Pronto, simplesmente. Então assim, hoje a gente precisa de refazer esse requerimento, inclusive vai entrar na pauta de segunda-feira, e eu tenho que falar, está em garantia? Poxa, se está em garantia, por que ainda não foi acionado? O que aconteceu? Veja, parece que a gente está lidando com criança. E aí a prefeitura não tem o comprometimento com a resposta fidedigna que a gente pede, né? Isso tem me incomodado bastante e acho que dá para consertar de forma fácil. As perguntas ali são para facilitar o nosso entendimento e para mostrar para a população o que de fato está acontecendo. A gente é cobrado por isso. E a gente precisa de dar uma resposta certa. Não simplesmente sim, né? Sim, né? Com relação à rodoviária, a gente tem, né, feito várias requisições, discutido muito nas melhorias da nossa rodoviária. Inclusive hoje eu tenho aqui, o rapaz até me ligou aqui, José Luiz, que ele me ouviu falando que você estaria aqui hoje, o Zé Luiz, do bairro Triângulo. Pedi que eu também reforçasse aqui, junto a você, né? A questão da nossa rodoviária, a falta de segurança, a limpeza. Ele falou, Gonaldo, que eu viajo toda semana, eu passo ali e vejo a questão ali, é perigoso. Você não vê uma segurança, uma coisa adequada para receber as pessoas. Pois é, veja, a rodoviária é a porta de entrada da cidade, né? Muitas vezes as pessoas em trânsito conhecem a cidade pela rodoviária que tem. E a nossa tá nesse estado aí, abandonada, sem manutenção digna. E aí a cobrança que a gente faz é porque ela existe uma gestão, ela tem um administrador, só que aparentemente ou ela está limitada a um básico de varreção ou talvez precise de trocar a pessoa que está administrando. O que a gente percebe é que ela precisa de passar por uma reformulação. A rodoviária, eu tive viajando, Danilo, há um mês atrás de ônibus e passei, por exemplo, na rodoviária de Resende. A rodoviária de Resende hoje, ela está nas mãos, por exemplo, da Rede Grau, que é uma rede privada. A rodoviária de Belo Horizonte hoje também, por exemplo, está na mão de uma rede privada, na mão de concessão. Muitas vezes, quando a prefeitura, o Estado, ele não dá conta de administrar uma empresa, tipo uma rodoviária, uma empresa, tem que se fazer licitação em concessão para o terceiro. Ponte Nova era referência de parada. Hoje ninguém quer parar
por conta do medo, da falta de segurança. À noite a gente sabe que está indo carros de som para lá, a polícia vai, intervém, mas vira as costas, às vezes aparece, aí não aparece num dia, aparece no outro. Então, assim, pessoas às vezes também vão para lá para dormir na rodoviária, e aí para os passageiros usuários também passa pouca segurança, porque a gente não tem vigia e não tem policiamento ali constante. Então, assim, é necessário olhar para a rodoviária com outros olhos, com olhos de gestor, porque a rodoviária precisa de mudar. Correto. Das reivindicações que a Câmara tem feito, né? Que você sabe, são inúmeras, né? Os assuntos discutidos ali, a área de saúde, né? As secretarias, no caso de obras. O que você acha que deve melhorar e que vocês buscam essa melhoria para a nossa comunidade, para a nossa população? De modo geral, vou falar que a falta é planejamento, e aí onde que eu falo de planejamento, a gente falta algumas coisas básicas do meu entendimento, que é, por exemplo, quando você faz um pedido de, sei lá, essa semana passei alguns pedidos para o Saulo, que é o nosso secretário de obras, sobre tampas de bueira. Ponte Nova, se você dar uma rodada aí, você vai perceber que faltam muitas tampas em bueiras, e que é perigoso, principalmente porque as pessoas podem botar o pé ali dentro, podem machucar, e agora chegando no momento de chuva, sem a tampa, entra mais sujeira e vai entupir as bueiras, e aí a gente vai ter problemas com inundações. Nesse sentido, o que a gente faz? A gente faz um pedido de indicação, hoje, muitas vezes de forma fácil pelo WhatsApp. Porém, o que falta lá? Falta, por exemplo, uma ordem de serviço, um protocolo, para você saber ali que o pedido foi colocado dentro do cronograma da secretaria e que ele vai encaminhar, e que você que fez o pedido, ou qualquer um da população que fez o pedido, possa acompanhar o desenvolvimento dessa obra. E a gente não tem isso. E aí a gente tem pedidos, por exemplo, que ficam lá um ano pedido, acaba que aí eu entendo que às vezes fica esquecido pelo tamanho da demanda, e com uma ordem de serviço poderia organizar isso. E aí a gente entra no meio ambiente, quando a gente faz pedidos de varreções, capinas, poda de árvore, que a gente não tem ordem de serviço, obras. Quando a gente vai para a parte da saúde, uma coisa que eu não consigo entender até hoje, Danilo. Você vai lá hoje, passa no médico, e aí o médico te passa um exame para fazer. Na hora que você sai de lá, alguns exames são protocolados no próximo posto de saúde, outros precisam ser encaminhados até a secretaria. Veja, num momento, num pleno 2023, onde a gente tem várias ferramentas de comunicação, a gente tem várias condições de, através de sistemas, passar essa informação, eu preciso que o paciente pegue o pedido de exame e se dirija até a Secretaria de Saúde para protocolar um pedido. Isso para mim é um atraso, cara, sabe? Para mim é um desrespeito isso com a população, porque é algo muito simples de ser feito. E as pessoas ficam, né? Meses e meses e meses aguardando. E muitas vezes é por falta de informação. E de falta de falhas técnicas. Eu falo que acontecia isso comigo. Já aconteceu na pele, às vezes. E você quer ver um ponto, um exemplo? Fui procurado no início do ano por um rapaz que falou comigo que estava na fila da ressonância magnética para fazer um exame de ressonância. Procurei informação junto à prefeitura e fiquei sabendo que não existe fila para ressonância, por causa de ser algo de emergência. E o cara estava na fila há um ano. Então, as informações que estavam sendo obtidas para ele no posto de saúde estavam desencontradas. E aí, o que ele fez? Ele fez novamente, passou pelo médico, pegou o pedido e fez o protocolo no lugar correto, e com 2 semanas ele foi atendido. Então, essa falta de informação, nesse caso, se a gente tivesse os protocolos certinhos, o processo gerencial, onde que do próprio posto fosse encaminhado para quem fosse de direito a questão do exame, de quem fosse o responsável em fazer, nós não teríamos esse problema. O SUS funciona, só falta a gente organizá-lo. A sua opinião da Câmara, né, do vereador, com a participação das pessoas, né, da comunidade, né, na palavra livre, nas reuniões, qual que você acha a importância, né, das pessoas? Cara, a população participar com a gente lá dentro da Câmara é extremamente importante por 2 motivos. Primeiro, que ela desmistifica aquela questão de parecer um palacete, onde que ser uma casa intocada para poucos, que não é a casa do povo, e ali é a casa do povo. Então as pessoas vão lá ver que todos são muito bem-vindos, todos têm voz e vez dentro da Câmara Municipal. E a participação de tribuna é extremamente importante. Eu vou citar aqui o exemplo que a gente teve agora. Nós tivemos o Thales agora, por exemplo, que é uma liderança lá do bairro São Pedro, esteve lá conversando com a gente, e as demandas que ele viu lá na comunidade, que ele vivencia o dia a dia na comunidade, ele trouxe e se externou para a Câmara. Olha como é que é importante, que a Câmara, a partir dali,
consegue ter a informação daqueles problemas e aí ela busca formas de poder ajudar a resolver. Então, é através da participação popular que a gente consegue ajudar mais. E não tem ninguém melhor que a própria pessoa, né, da comunidade, que vivencia os problemas. Sem ali para, né? Porque esperar que o poder público esteja em todos os lugares e ver todos os problemas é impossível. Não tem jeito. Então a gente precisa dessa ajuda. Exatamente. E você preside também a Comissão Especial de Obras, né, públicas, não só do Executivo, mas como também do demais, né? Na verdade, como que é esse trabalho, né? A Comissão de Obras, ela abrange a cidade como um todo, né? E aí, tanto a autarquia quanto também a questão da prefeitura. E aí a gente teve essa ideia, na verdade, que partiu do anseio popular. No final do ano passado, tivemos muitas reclamações com obras paradas, inacabadas, obras terminadas com baixa qualidade de acabamento. Em fevereiro a gente teve audiência pública lá na Câmara, então participação popular mais uma vez, mostrando vários problemas de obras, e a Câmara tomou uma decisão de fazer essa comissão especial exatamente para poder ter esse espaço para poder estudar essas obras. E aí me colocaram lá como membro e fui escolhido entre os membros como presidente. Hoje estou presidindo. A gente já fez um relatório parcial, já foi lido na última reunião do primeiro período, e a gente vai concluí-lo agora no final, no início agora no próximo mês, com o relatório final, onde a gente está em encaminhamentos. Ali dentro a gente vai ter o que a gente colheu de informações, os encaminhamentos que a gente vai colocar. Eu já posso adiantar que foi deliberação na quarta-feira, por exemplo, que o presidente da Câmara nos deu à comissão a possibilidade de fazermos 2 auditorias. E dentre elas a comissão escolheu 2 obras que eu acho extremamente importantes serem pegas e analisadas pelo fato de serem complexas. Uma é a usina de asfalto. A usina de asfalto aí, que apesar de não ser uma obra, mas ela é uma peça fundamental para dar andamento à Secretaria de Obras, e a gente vê muitas informações desencontradas, e aí a gente precisa de fato de analisá-la. E a outra é o Centro de Esportes, o antigo campo do Municipal. A questão do campo é pela complexidade. Ali a gente tem 5 empreiteiras trabalhando ao mesmo tempo, então fica muito difícil, pela estrutura que eu tenho hoje junto à Câmara, da gente fazer uma fiscalização do jeito que tem que fazer, pelo tamanho dessa obra. E aí a gente achou mais viável a gente colocar nas mãos de uma auditoria para que ela possa nos trazer esse parecer técnico dessas 2 obras. A gente que acompanha, né, outras bancadas, né? E essa Câmara atual, né, como que você classificaria? É uma Câmara mais atuante na sua maneira de ver, mais independente também, que eu acho isso importante. Sem dúvida. Sem aquele negócio de perseguição, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, mas por que esse fulano fala isso? É porque é contra, né? É porque é do outro partido. Nossa, acho que a preocupação maior não é essa, né? Eu acho que define muito bem esse slogan que você disse, que é atuante e independente. O que a gente percebe foi que o perfil dos vereadores atuais, ele entra com vontade de fazer diferente, e a gente tem pessoas técnicas dentro desse quadro. Então, você tem pessoas técnicas em saúde, você tem pessoas técnicas, eu sou formado em administração, você tem professor, você tem fisioterapeuta, você tem procurador, então você tem médico. Então a gente tem uma estrutura de pessoal diferenciado e técnicos. E quando os projetos chegam pra gente, é bom as pessoas entenderem que assim, chega um projeto, a gente, por melhor que ele seja, a gente pode sugerir alguma alteração que a gente acha que pode ainda melhorar, pode sugerir algumas coisas para cortar. E eu acho que nenhum prefeito estava acostumado com isso. Então, estava muito acostumado em mandar o projeto para lá, discutir, votar em plenário, concordava do jeito que estava, e aí era praticamente só bater carimbo e tocar para frente. Isso talvez assustou um pouco o gestor atual, e assim, mas é necessário fazer isso. Gente, todas as discussões que são colocadas são para melhorar. E aí eu sempre falo, eu desafio a prefeitura a mostrar um projeto de lei que foi para a Câmara, bom, que de fato fazia diferença, que foi rejeitado para a Câmara. A Câmara não rejeita projetos dessa forma. Se fosse de fato só político, eu não gosto do prefeito, vou votar contra, não passava nada. Então não é isso que acontece. O negócio é para discutir para melhoria, né? A discussão ela é muito válida, entendeu? E tem com ideias divergentes. Então assim, quando a gente tem ideia divergente, a gente tende a enxergar outro ponto de vista para tender a caminhar para um objetivo comum, que é o melhor para a população, né?
Seu futuro como político, né? O que você planeja, né? Para as próximas etapas aí na sua vida política? É muito interessante, Danilo, que eu falo que assim, a gente vive um dia de cada vez, né? O cenário político de Ponte Nova, ele tá mudando, então eu percebo que com algumas falas que já começam um movimento de pessoas que estavam cotadas aí a vir a candidata a prefeito, por exemplo, não vindo mais, outros nomes aparecendo, a gente vendo uma necessidade de mudança na forma de gestão. Eu falo que a gente precisa de colocar no próximo prefeito, pessoal, uma pessoa que de fato dedique a essa cidade, que tenha carinho, zelo, que seja gestor. Porque eu acho que a gente já percebeu que colocar pessoas que não são gestoras, a gente não consegue caminhar. E a gente vai ter vários desafios no decorrer do próximo mandato. 2025 vai ser um ano de desafios. São vários. Eu vou citar aqui. A prefeitura terá que fazer plano de carreira. E aí eu estou falando de plano de carreira para todos os servidores. E isso muito provavelmente vai cair no colo do prefeito em 2025. Então, de onde arrumar recurso para isso? Outro ponto importante, transporte público. Estamos aí na iminência de se fazer um edital do transporte, já vai um ano, acredito ainda que faremos esse ano. Porém, não sei se as pessoas sabem, o transporte público ele ainda é subsidiado, então a gente tem que colocar dinheiro. E para melhoria dos veículos, então falando aqui em frota mais nova, esse subsídio ele tende a aumentar. Então a gente precisa de arrumar dinheiro para isso. A gente tem problemas aí, do matadouro, que até hoje não foi resolvido. Nós estamos lá com o problema do matadouro para resolver. A gente tem problema da desapropriação da UPA, que vai cair no colo do próximo prefeito, provavelmente o pagamento, porque foi feito um depósito em juízo de um valor, porém o valor real é muito maior e esse valor vai ser cobrado do próximo prefeito. E outros desafios, como inundação no bairro Palmeiras, que é um absurdo. Palmeiras precisa de uma obra de intervenção urgente. Nós estamos falando aqui da parte central comercial da cidade, que qualquer chuvinha inunda. E aí, vamos deixar do jeito que tá? E outras obras pendentes, igual a obra da Central ali, a galeria do Pachequinho, problemaço. E aí, vai ficar do jeito que tá? Claro que não, temos que resolver. Então, isso são desafios do próximo gestor. Eu vou continuar na política, eu gosto de política, eu vejo a política um local onde que eu posso trazer parte do conhecimento que eu tenho e a vontade que eu tenho de mudar essa cidade para uma cidade melhor, um lugar que eu consiga fazer isso. E aí a gente está à disposição, não sei ainda se vem um candidato a vereador, se posso compor aí talvez uma chapa para executivo, mas a gente vê o que a população está pensando, se é o momento é esse, a gente também consegue analisar dessa forma, mas o que eu posso te dizer, que precisamos de formar, esquecer a politicagem e precisamos de pensar em Ponte Nova para nessa próxima legislatura podemos eleger um prefeito que de fato trabalhe em prol da cidade como um todo e não apenas em parte dela. Muita gente se discute, né, e que ouve também, né, com relação porque Ponte Nova, pelo número de habitantes, deveria ter mais vereadores. Você acha que é um número suficiente para você, o ideal? Totalmente suficiente. Não acho que quantidade de vereador ali resolveria o problema. Acho que a gente poderia ampliar talvez um pouco mais a nossa estrutura. É algo que a gente tem conversado, porque pelo tamanho da demanda. Por exemplo, a gente já trouxe numa pequena reforma administrativa feita ano passado a inclusão de um engenheiro. Eu vejo hoje a importância de um engenheiro dentro da Câmara Municipal, porque ele trabalha não apenas para obras de melhoria da própria estrutura do prédio nosso, mas também ele trabalha nos ajudando, por exemplo, a poder analisar as obras da prefeitura e das demais. Então, eu tenho uma pessoa técnica que consegue ler o documento que nos é enviado, porque só para você ter uma noção, veio outro dia pra gente uma obra 1000 páginas. Então, se você não for uma pessoa técnica, você vai passar aquelas 1000 folhas e não vai pegar nada. Você não vai saber de nada. Exatamente. Né? Então, trazer essa parte técnica. E a gente precisa de mais advogados lá dentro para ajudar nessa parte de fiscalização, principalmente. Então, a gente precisa de compor mais. No caso dos vereadores, eu acho que não seria o caso, porque é preferível investir em técnicos do que, de fato, legisladores, que a gente, 13 pessoas, é um número bom. Certo. E alguma coisa mais que você queira dizer, que acha importante, interessante, que não temos colocado aqui? Eu reforço aqui, Danilo, essa questão da população continuar acompanhando a Câmara Municipal. Seja aqui através da rádio, que o rádio ainda é talvez
Eu acho que o rádio é o meio de comunicação que mais alcança ainda. Por mais que a gente tenha internet, temos Instagram, mas o rádio ainda é o campeão de alcance. Principalmente no pessoal que está trabalhando, que está ali, ó, liga você ali de manhã cedo, o pessoal lá no sítio já tá tirando leite, ó. Eu saí de lá, já deixei o pessoal tirando leite com o rádio ligado. Então, a gente consegue alcançar o pessoal que está trabalhando dia a dia na labuta, que acorda cedo, e esse trabalho que vocês têm feito aqui na Rádio Ponte Nova, de dando esse espaço para a Câmara Municipal, passando os minutos. Tava ouvindo, na hora que eu tava vindo para cá, tava com o rádio ligado. Então você passa ali os chamados, passou aí da gincana que a gente está tendo na Câmara, que é muito bacana, que a gente está trazendo as crianças para dentro da Câmara. Então, assim, esse trabalho que está sendo feito ajuda muito as pessoas a acompanhar a Câmara. E eu falo, a gente está na rede social, no Instagram, a gente está no YouTube, as nossas reuniões são gravadas e transmitidas ao vivo. É importante nos acompanhar, porque ali vocês vão ver de verdade o que é apenas uma promessa e o que são falas de verdade. A gente ali discute, joga limpo. Então, diferente às vezes de chegar aqui e falar, não, que eu estou tentando fazer, mas a Câmara não deixa. Aí o cara fala assim, mas como que a Câmara não deixa? Ele não consegue te responder. Então, acompanhando a gente de perto. Ele vai saber o porquê que você está questionando, né? Não é que não deixa, tá questionando. Exato. Questionar hoje virou oposição, tá? Mas a gente vai mudar esse cenário, se Deus quiser. Boa sorte, né, para você, na sequência, né, na sua jornada, né? E agradecer mais uma vez a sua presença aqui e nas próximas, se Deus quiser, e desejar boa sorte realmente. Obrigado, foi muito bom. Obrigado, Danilo, sempre um prazer, precisando, estamos à disposição. Os ouvintes aí, um abraço carinhoso e que fique com Deus. Aí, um abração. Tá aí José Roberto Júnior, José Roberto, falando aqui conosco, vereador da Câmara de Ponte Nova e é da rede, né? Ponte Nova FM. Quando a gente fala, todo mundo escuta.